Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas pesquisas incríveis do livro Como as Emoções São Criadas. E o nosso foco vai ser a mágica das palavras na infância. E olha, é simplesmente fascinante perceber que quando uma criança aprende uma palavra, ela não está só gravando um som. Na verdade, essa palavra ensina a criança a agrupar e padronizar coisas que podem não ter absolutamente nenhuma semelhança física aparente. As palavras literalmente ajudam o bebê a criar similaridades mentais e a moldar toda a percepção futura, sempre baseada em objetivos. É como construir uma arquitetura neurológica inteiramente nova a partir do zero. Para começar, a gente precisa encarar uma pergunta bem de frente. No geral, as pessoas acham que as palavras são só etiqueta, sabe? Como se o mundo já estivesse todo pronto, cheio de coisas e emoções, e a gente só saísse colando nomes em tudo. Mas a realidade da ciência mostra algo muito, muito mais profundo. As palavras não são só rótulos, elas são ferramentas ativas de invenção. Elas criam os nossos conceitos. Parte 1. Muito além dos sons. Bom, vamos mergulhar nisso. Sabe quando um adulto fala com um bebê, fazendo aquelas vozes divertidas? Pois é, não é só para chamar atenção, não. Tem uma verdadeira engrenagem invisível rodando por trás de cada sílaba. O senso comum diz pra gente que os bebês tentam entender o mundo agrupando coisas que têm o que chamamos de semelhança física, certo? Ou seja, coisas da mesma cor, do mesmo formato, do mesmo som. Mas a verdade chocante é que a exposição às palavras ensina o bebê, e muito rápido, a construir uma equivalência mental. O cérebro simplesmente aprende a juntar coisas que não têm nada a ver fisicamente só porque elas dividem um objetivo em comum, um objetivo que é totalmente invisível aos olhos. Isso que a gente está vendo ilustra brilhantemente a diferença entre os dois conceitos. Olha só essa linha do meio. Pensa num pássaro, numa abelha e num morcego. Se a gente dependesse puramente de características físicas, tipo ter penas ou bico, eles nunca, jamais pertenceriam ao mesmo grupo. Afinal, o morcego é mamífero, a abelha é um inseto. Mas a mente humana junta todos eles debaixo da mesma categoria porque existe um objetivo comum aí, que é voar. São animais que voam. É exatamente por isso que as palavras funcionam de um jeito tão espetacular. Elas agem como um cordão mental invisível que amarra coisas completamente diferentes. Quando a criança escuta a mesma palavra sendo usada para objetos variados, essa palavra funciona como um convite. Ela meio que sussurra para o cérebro da criança: "Ei, olha aqui, essas coisas parecem diferentes, mas existe uma equivalência mental aqui que você precisa aprender." É aí que nasce aprendizado baseado em objetivos. Parte 2. A ilusão da semelhança. Para a gente realmente absorver o poder disso, vamos dar uma olhada em situações do dia a dia, onde essa equivalência mental simplesmente atropela a realidade física. Pensa naquela brincadeira universal, super clássica, do telefone de mentirinha. Para entrar na brincadeira, literalmente qualquer coisa serve. Uma banana, a própria mãozinha da criança, um copo de plástico ou um bloco de montar. Fisicamente falando, não tem absolutamente nada em comum entre uma mão, um bloco de plástico e uma banana. Chega a ser engraçado pensar nisso com lógica. No entanto, é só soltar um trim-trim, o telefone está tocando, que a criança ignora a realidade física daquele objeto e adota totalmente o objetivo mental daquele conceito. A pesquisadora descreve um momento maravilhoso que ela chama de a ópera na banheira. Crianças pequenas conseguem transformar um simples sabonete, toalhas de rosto e escovas de dente nos acessórios de um drama épico. Um pedaço de pano na cabeça de repente vira um símbolo de realeza e poder supremo. A mente cria uma realidade social inteiramente nova e ignora que aqueles são só itens de banho, puramente por causa dessa formação de conceitos conjuntos. Parte 3. A magia do UG. E a beleza disso tudo é que não é só observação casual não, tá? Tem uma ciência experimental fascinante por trás. Para provar essa quebra de paradigma, os pesquisadores desenharam estudos super engenhosos com uma palavra inventada, a palavra WOG. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. No passo 1, os cientistas mostram para os bebês objetos muito diferentes visualmente. Um parece um peixe, outro é um cilindro colorido, o outro é cheio de espumas, zero padrão físico. No passo 2, eles chamam todos esses itens super estranhos pela mesma palavra inventada, WOG. O resultado no passo 3 é de cair o queixo. Por causa dessa única palavra, o bebê passa a esperar que todos esses itens façam exatamente o mesmo barulho quando são agitados. A palavra atropelou inteiramente a diferença visual. O impacto dessa descoberta é surreal e captura exatamente o deslumbramento de quem estuda o cérebro humano.
Pensa bem, qualquer animal consegue categorizar coisas que são parecidas. Mas a capacidade de mostrar para um bebê humano objetos que parecem e soam totalmente diferentes, e só com o acréscimo de uma palavra inventada, fazer com que ele crie um conceito novo que derrota a física, é simplesmente extraordinário. É quase um superpoder. Parte 4. O efeito pizza. E olha, tem um benefício prático gigantesco em tudo isso. Essa categorização faz a mente ficar absurdamente eficiente. É o que os pesquisadores chamam de efeito pizza. Só de olhar a diferença entre tentar processar a primeira e a segunda frase já fica muito claro. Sem um conceito unificado, a gente teria que descrever o prato como massa assada com molho de tomate e queijo. Super trabalhoso. A palavra pizza é um atalho cognitivo inacreditável. O cérebro compacta toda essa informação complexa num pacote minúsculo. Ter palavras específicas turbina nossa capacidade mental de processar o mundo de uma forma muito mais veloz. E, surpreendentemente, o salto para o número 6 é a prova biológica dessa eficiência. Bebês que ainda não falam costumam conseguir guardar na memória no máximo 3 objetos escondidos. Mas se um adulto rotular esses brinquedos dando nomes inventados tipo Dax ou Blicket, acontece uma mágica. A capacidade de memória do bebê dobra, passando para 6 objetos. O simples ato de nomear expande fisicamente a capacidade do cérebro de processar o que está ao redor. Parte 5. A criação das emoções. Tudo que a gente conversou até aqui prepara o terreno para a conclusão mais profunda de toda essa pesquisa. Esse mesmíssimo mecanismo que o cérebro usa para dar sentido a objetos é o mesmo mecanismo usado para a construção das nossas emoções humanas. Uma descoberta-chave da ciência moderna é que as emoções não têm impressões digitais físicas consistentes. Não existe uma única expressão facial fixa para medo, tristeza ou felicidade em 100% das vezes. A biologia de uma emoção varia bastante. Então, como é que as crianças aprendem o que é um sentimento se ele não tem uma cara física óbvia e repetitiva? Pois é, elas dependem exclusivamente das palavras. Agora, o que é realmente interessante é ver isso acontecendo no mundo real. A autora relata como ela ajudou a construir o conceito de raiva na filha dela, Sofia. Quando a menina passava por obstáculos, as reações eram incrivelmente variadas. Às vezes ela chorava, às vezes dava um tapa, cuspia comida ou até sorria enquanto atirava uma tigela no chão. Não tinha semelhança física nenhuma nessas reações. Mas os pais, de propósito, ancoravam tudo isso na mesma palavra, dizendo: "Nossa, você está sentindo raiva." Então, o ponto crucial é o seguinte: a palavra de uma emoção atua como uma verdadeira cola mental indispensável. É o conceito amarrando experiências sensoriais caóticas sob um único objetivo, que nesse caso era superar um obstáculo. Dar nome à emoção constrói literalmente o conceito no cérebro da criança. As palavras dão para a mente o modelo e a arquitetura neurológica que vão permitir que essa pessoa perceba e sinta a realidade de forma complexa no futuro. O que traz a gente para uma reflexão inevitável para o final dessa nossa análise. Aprender a falar na infância não é só o ato de decorar sons para coisas que já existem. É a construção de conceitos baseados em propósitos e significados. Diante disso, sabendo que as palavras que são escutadas diariamente moldam não só as habilidades cognitivas, mas os próprios sentimentos e a leitura da realidade, qual tipo de mundo e de arquitetura emocional a gente está construindo com as palavras nas interações do dia a dia? É uma mudança de paradigma que, com certeza, faz todo mundo repensar a enorme responsabilidade embutida no simples ato de falar. Muito obrigada por acompanhar mais esse mergulho de hoje e até a próxima.